Olá, eu sou o Felipe e esse aqui é mais um vídeo do canal História Militar. Olá, esse é o segundo vídeo sobre a evolução das espadas europeias e nesse vídeo eu pretendo falar do desenvolvimento das espadas a partir do final do Império Romano até a primeira metade da Idade Média, né? Que é um período onde a gente vai ter características muito singulares e bastante marcantes e para muitas pessoas são provavelmente as espadas mais conhecidas, as primeiras que vêm em mente quando você pensa em espada, né? Que são as espadas típicas do período medieval. Como eu falei no vídeo anterior, as espadas medievais elas estão diretamente relacionadas com o fim do Império Romano, né, principalmente pelo seu design. Com a decadência do Império Romano, a gente vai ter uma ampliação da proporção de bárbaros, né, ou seja, pessoas de origem não latina, que vão estar atuando dentro dos exércitos romanos. Junto com esse aumento da proporção de bárbaros, a gente vai ter uma modificação da forma de lutar das próprias legiões romanas. E com ela vai vir a popularização da espata, que seria uma versão mais longa do gládio. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, então se alguém tiver curiosidade, dê uma olhada na parte 1 da história da evolução das espadas europeias. A popularização da espata então vai acontecer principalmente ao longo do século III, e a partir da espata a gente vai ter o desenvolvimento do próximo estágio, que vai ficar conhecida como a espada do período da migração, também conhecido como o período das invasões bárbaras, né? Aqui no Brasil usa-se mais o termo invasões bárbaras, e em países falantes de língua inglesa usa-se mais o termo período das migrações, que vai ser principalmente o período entre os séculos IV e o século VIII. Né? Nesse período a gente vai ter basicamente dois ramos de influência muito fortes. Né? A espata romana, como eu já falei, e pelo six, que é uma faca de um corte só, né? de um gume só, levemente curvada, que era muito usada pelos povos germânicos. Essas duas vão ser as principais influências das espadas medievais. Né? A espada típica do período das migrações, né, ou período das migrações bárbaras, ela tem muitas características da espada. Na verdade, a lâmina ela é basicamente igual, ela tem uma guarda um pouco mais larga, né, um pomo, que seria essa rodelinha, essa bolinha que fica embaixo do punho, né, um pouco mais larga também, né, então ela vai ter um punho um pouco mais direcionado à proteção da mão do combatente que empunha essa arma. Paralelamente a essas espadas, né, que vão ser, nesse momento, muito caras, né, não são todas as pessoas que podem ter, a gente vai ter ainda o uso do six como arma de defesa para aqueles menos abastados. Né? Então, o six, apesar apesar da espada típica do período das migrações ter se tornado bastante comum, né, e ser bastante usada, o Six continua aparecendo em segundo plano como uma arma de baixo custo. Né? Eu, inclusive, falei um pouco sobre isso quando eu falei na minha review sobre o seriado Vikings. Né? Eu comentei que os vikings usavam bastante espadas, né, ao contrário do que aparece no seriado, e eles também usavam em grande número os saques como uma arma secundária de baixo custo, né, de fabricação mais simples e mais crua, né, mais grosseira. Né. Durante esse período a gente vai ter uma modificação também na forma de produção. Vão começar a surgir as primeiras formas primitivas de aço. Né. O aço é basicamente uma liga de ferro e carbono. Né. Então o carbono endurece o ferro e aí a gente tem o aço. A definição atual de aço, né, ela define ali um percentual de carbono mínimo para ser chamado de aço. Né? Mas nesse período aqui, então a gente está no limiar do aço. Você vai ter ferros com quantidade de carbono um pouco maior, outros poucos menores. Alguns já podem ser considerados aços e outros ainda são ferro com um pouco de carbono, mas não o suficiente para ser chamado de aço. Então é difícil definir se nesse momento já existia aço ou não. Então a gente costuma dizer que temos formas primitivas de aço. Né? O problema é que esses aços primitivos são muito difíceis de se obter e muito caros. Né? E nesse primeiro momento não se tem um controle muito grande sobre o índice de dureza. Né? Um aço muito duro, apesar dele aparentar ser algo melhor,
ele tem um problema de ser quebradiço. Então, para você ter uma melhoria em um ponto, você tem que sacrificar outro. Aços muito duros quebram com facilidade. Aços muito moles não seguram fio. Então, você precisa afiar a lâmina o tempo todo. Então, é preciso haver um certo equilíbrio. E nessa época eles ainda não tinham tecnologia o suficiente para ter o controle da dureza desses metais, né? Uma das primeiras técnicas que vai surgir nesse período aqui, né, no período das invasões bárbaras, lá para o século IV, né, vai ser o caldeamento, né? O caldeamento, em inglês ele é chamado de pattern welding, né, que, enfim, o termo mais próximo que a gente tem no português é caldeamento. Ele seria uma prática de você pegar dois tipos de metal diferente, né? Nesse caso, alguns aços primitivos e ferros mais crus, aquecer eles até um ponto onde eles estão quase se liquefazendo, né? Quase no seu ponto máximo de temperatura ali antes de derreter. Aí você coloca um sobre o outro e martela essas duas camadas, né? E elas vão amalgamar, elas vão se fundir e vão formar uma peça só, né? De dois aços meio que amalgamados, né? Soldados integralmente. Essa técnica era bastante popular, né? Depois eles torciam esses dois aços, formavam uma coisa só, né? Com veios de dois metais diferentes, né? E isso dava um certo equilíbrio para as lâminas. Ao contrário do que muita gente pensa, essa técnica tradicional, ela não é melhor do que as técnicas de metalurgia atuais, né? Elas são, na verdade, uma tentativa de contornar a má qualidade da matéria-prima que eles tinham na época, né? Então, como não tinha aço de qualidade como o que se tem atualmente feito em siderúrgicas industriais, eles usavam essas técnicas para tentar contornar um pouco isso, né? Tentar dar uma certa dureza para as lâminas sem perder a flexibilidade, né? Então, essa mistura de dois tipos de metal diferente foi a solução que sobrou, o que deu para fazer, né? O que era possível. Continuando, né, na nossa linha histórica, né, depois das espadas do período das migrações, a gente vai ter um novo estilo de espada que ele é conhecido como espada viking, né? O termo espada viking, por alguns historiadores, ele é considerado equivocado, porque não eram só os vikings que usavam essas espadas, né? Alguns falam de espada normanda, mas enfim, né, a gente meio que restringe a um certo povo, quando na verdade essas espadas são usadas por vários povos europeus, né? Então é mais comum usar o termo espada da era viking, né? Ou espada do período normando da Europa. Elas vão derivar das espadas do período da migração, né? E consequentemente são netas das espadas. E aí a gente já vai começar a encontrar nelas características que vão ser típicas das espadas do período mais famoso da Idade Média, né? Durante o período da Era Viking, a gente vai ter uma difusão da técnica de caldeamento, né? Uma certa melhoria até dessas técnicas. As primeiras espadas vikings, elas são o auge do uso do caldeamento para fabricar lâminas. A gente vai começar a ver o caldeamento ser usado também para economizar materiais em outras ferramentas que não espadas, como por exemplo os machados, né? Alguns machados da Era Viking têm a lâmina feita de aço com alto teor de carbono e o corpo feito com ferro vulgar, mais mole, mais macio, né? É interessante lembrar que essas mudanças são graduais. Durante a Era Viking, que vai basicamente do século VIII até o século XII, a gente vai ter, na verdade, o convívio entre espadas que têm características do período da migração e as típicas do período Viking, né? Elas vão conviver e a gente vai vendo uma redução bem gradual das características típicas da época das migrações, né? E o aumento de características da Era Viking, né? Como, por exemplo, a guarda, né? Ela vai se tornando cada vez maior, né? Em alguns casos, né? Em alguns exemplares, ela se curva para frente, né? O pomo vai diminuindo um pouco e vai se tornando em formatos um pouco mais flexíveis na mão, para dar uma certa flexibilidade no punho. Então, elas vão se tornando cada vez mais arredondados e menos planos, como era durante o período da migração. Vão começando a surgir os chamados fullers, né? Que seria esse aprofundamento na lateral da lâmina, né? Ele serve para reduzir a massa, reduzir o peso da lâmina. Enfim, né? As lâminas vão se tornando cada vez mais refinadas, né? Cada vez menos grosseiras. A qualidade dos materiais vai aumentando. Durante o auge da Era Viking, a gente vai ver o declínio do caldeamento, né? Entre outros motivos, porque os povos europeus vão começar a ter acesso a metais de melhor qualidade. Siderúrgicas primitivas vão começar a surgir na Europa, elas vão ser um pouco rudimentares, mas
mais eficientes do que as anteriores. O aço com um teor de carbono um pouco mais elevado vai se tornar mais comum, e as técnicas de endurecimento e têmpera vão se desenvolvendo, né? Então, que seria trabalhar a dureza ou a flexibilidade do metal a partir do aquecimento e resfriamento rápido, né? Isso seria a têmpera e endurecimento e têmpera. Mas elas vão se desenvolvendo, vai melhorando essas tecnologias, e cada vez mais o caldeamento vai se tornando obsoleto, porque você já não precisa mais contornar um problema que já deixa de existir, né? O aço ele já é melhor, então você já não precisa mais usar essas técnicas aí para tentar modificar. Então o caldeamento vai caindo em desuso, né? Hoje o caldeamento ele ainda é usado, mas por questões estéticas, né? Porque quando você faz o caldeamento de uma lâmina, ela forma ondas muito bonitas, né? Muita gente aprecia, né? Inclusive hoje é chamado de aço damasco, né? É muito bonito, então hoje usa-se por questões estéticas, né? É comum até dar banho de ácido nas lâminas para exaltar ainda mais a diferença de cor desses metais, né? E deixar a lâmina ainda mais bonita, né? Na época ela tinha uma função prática, né? Hoje ela é muito mais estética. Mas aí o caldeamento é abandonado pela melhor qualidade do aço, né? Alguns dizem que talvez seja também pelo acesso aos povos orientais que os nórdicos vão ter, né? Porque eles vão navegar por rios ali na região onde hoje é o norte da Rússia e vão começar a fazer comércio inclusive com os povos muçulmanos, né? Então, alguns dizem que talvez isso tenha influenciado um pouco a metalurgia europeia, né? Não sei afirmar com certeza se isso é verdade, né? São teorias, e a história é uma ciência e trabalha a partir de teorias, é o que eu posso dizer. Derivando da espada viking, a gente vai ter as típicas espadas cavaleirescas, né? Aí a gente tem um probleminha, porque no português, pelo menos até onde eu saiba, não existem palavras adequadas para separar os nomes, né, das espadas. Até porque esses nomes que a gente usa, né, que eu vou falar alguns, eles são criados durante o período vitoriano por antiquários que começaram a colecionar armas e perceberam que precisavam de nomes para diferenciar coisas que na época as pessoas chamavam simplesmente de espada, né? E conforme para eles chamar de espada estava bom, porque era o que eles tinham, era a única espada que eles tinham. Mas aí quando os colecionadores e historiadores começaram a recolher esses vários exemplares, eles começaram a ter que criar nomes para diferenciar uma da outra, né? E aí no português falta alguns termos. Se você colocar no Google espada medieval, você vai ver desde espadas fantasiosas, as espadas do Conan, as espadas renascentistas, né, espadas de duas mãos renascentistas, e aquilo que é a espada medieval típica, né, que a gente chama no inglês de Arming Sword. Ela já tem as características típicas das espadas medievais. Seria a guarda em forma de cruz, um pomo redondo, relativamente pequeno, lâmina mais pontiaguda, ela tem o filler bem destacado, ela tem traços bem mais refinados, né? Enfim, ela vai ser aquela espada típica do período medieval, aquela que a gente vê na maior parte dos filmes. Mas ela não é a única, né? Quando a Igreja Católica lançou as cruzadas, né, ela percebeu o quê? Que seria interessante usar a imagem do cavaleiro cruzado, né, de forma a exaltar a sua própria glória. Então, criou-se, né, essa oposição entre a espada em forma de cruz, típica do cavaleiro medieval, com a espada em meia-lua, né, em crescente, típica dos muçulmanos. Os muçulmanos tinham também espadas planas, e os europeus tinham espadas curvadas. Mas criou-se a imagem do europeu com espada plana em forma de cruz e do muçulmano com a espada em forma de crescente, né, para exaltar também esse conflito religioso, né? Então, seria como que uma propaganda, né? Mais ou menos parecido com o que a gente vê em Hollywood hoje em relação ao AR-15 e o AK-47. O AK-47 é a arma do vilão e o AR-15 é a arma do mocinho, né? Então seria algo parecido com o que foi feito, né? Aqui eu coloquei uma árvore de evolução e a gente vai ver que os dois principais pontos de evolução da espada europeia vai ser a espada, de um lado, e o six, né, do outro. Do six vão derivar as espadas curvadas europeias, né? O nome mais comum para essas espadas é falchion, né? Ela tem a guarda em forma de cruz também, porém a lâmina dela é curvada e elas vão ser relativamente populares durante o período da Idade Média, embora não sejam tão retratadas em quadros, em estátuas, pela razão que eu falei, né? Pela questão religiosa, né? De relacionar sempre a espada curvada com os muçulmanos. Por hoje é só. Muito obrigado. E eu vou pedir para vocês que gostaram, por favor, clicar aqui no joinha e se inscrever no canal. E eu vou colocar aqui também o link
para a página do Facebook do canal História Militar. Eu também vou colocar aqui embaixo um link sobre como funciona o caldeamento, como ele é feito, técnicas modernas, mas relativamente parecidas com o que se fazia na época. E por hoje é só. Muito obrigado.